Salve meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos estar falando sobre um vídeo que eu vou colocar ele na playlist de teoria, mas não é necessariamente teoria, não sei explicar, tá ligado? Mas se fosse botar numa categoria seria isso, né? Vamos falar um pouco sobre metagame, o tão odiado meta, né? Que a maioria das pessoas não gosta, mas a maioria das pessoas segue. Então, até coloquei aqui, ó, meta chato. Muitas pessoas acham chato existir meta e não sei o que. E vamos observar aí alguns fenômenos. Alguns deles podem parecer uma crítica, e talvez até sejam, mas eu deixo bem de forma honesta que é uma crítica que se aplica à minha pessoa também, né? Então, assim, não se sintam ofendidos. No geral é mais, digamos assim, uma observação dos fatos que ocorrem mesmo. E sempre que for uma crítica, eu não estou me isentando dela, eu também estou me criticando, porque muitas coisas aqui eu acabo não fazendo mesmo, né? Enfim, já falamos, acho que na atualização, no vídeo de atualização, sobre a sigla do meta, né? Eu até não lembro se eu falei como Team ou Tactics, acho que eu falei como Tactics, mas na teoria seria tipo o time, no caso do Naruto Arena seria time, né? Tipo, o time mais efetivo disponível. Mas ele no geral é tipo a tática mais efetiva disponível, porque se aplica a vários jogos, né? Não só jogos que tem times. Então o Naruto Arena poderia ser qualquer um dos dois, mas eu acho que time se encaixa mais, porque normalmente é o que as pessoas querem saber, né? Beleza, então por que o meta é tão chato? Vamos estar falando aí alguns pontos. O primeiro, que é uma dos que mais me incomoda, na verdade, é quando tu tem um meta que, tipo, ele é o tier 0, que chamam, tipo, ele é tão melhor que os outros que, se tu quiser ser competitivo, tu é obrigado a usar ele. E é o lance que tu vai ficar jogando Mirror Match. Tu vai ficar jogando Mirror Match, tipo, um monte, assim. Tipo, a grande maioria vai ser Mirror Match. Tu vai estar jogando com o meta e vai estar enfrentando o meta, né? Os últimos meses, na verdade, eu nem consegui jogar tanto assim, mas o que eu mais joguei foi aquele do Obito, né? O Obito, Samehada B e o Sora, normalmente era utilizado, né? Que era um meta que, tipo, nossa, cara, tipo, eu joguei bastante, acho que foi um dos metas que eu mais joguei, e eu enfrentei esse time 500 vezes. E, cara, tava muito acima de tudo. É quando o time, tipo, tá tão bom que meio que não tem exatamente como tu fazer um counter em volta dele, né? Que é um dos pontos que vamos falar. No fim, esse time inteiro aqui acabou levando o nerf, né? Samehada B, não dá mais dano piercing. O Obito perdeu 5 de dano em tudo, que foi bem relevante. Ainda é bom, mas bem relevante. E o Sora teve a mudança agora nisso aqui, que pode ter ficado melhor ou pior, né? Nesse time aqui, eu diria que ficou pior. Nesse time aqui. Mas naqueles times mais agro e tal, com o Cursed Sujugo e tal, eu diria que ficou melhor, né? Enfim, voltando aqui. Jogar Mirror Match, muita gente não gosta. E qual que é o maior problema de jogar Mirror Match? Aí a gente entra no efeito coin flip, cara ou coroa, se fosse colocar no termo português, né? Que é tu jogar uma moeda e alguém vai começar. E se tu tá jogando uma Mirror Match, onde os dois times têm a mesma capacidade de fazer as mesmas coisas, quem que vai ganhar? O cara que tem uma energia ou o cara que tem três? O time de vocês faz a mesma coisa, entendeu? Então isso gera um efeito muito ruim, cara. Gera um efeito de coin flip, que assim, principalmente nesse meta aqui que eu tava falando, cara, se tu começasse, tu perdeu, velho. Normalmente, né? Salvo algumas exceções que, tipo, sei lá, tu começou com uma energia verde e deu drain no cara. Beleza, talvez tu ganharia. Ou o que eu fazia muito, como eu tava indo primeiro, e tipo assim, cara, eu tô basicamente perdido, né? E eu começava com uma energia vermelha, eu já botava o counter, tá ligado? Eu já botava o counter no Obito, porque daí, sei lá, o cara batia com duas energias e tomava o counter. Aí eu consigo segurar. Então, assim, tu era obrigado a fazer uma jogada super risky, super arriscada. Tipo, cara, eu jamais faria isso sob condições normais de pressão e temperatura, né? Tipo, eu jamais faria isso. Sai botando o counter do Sora que nem um louco. Mas assim, era tão ruim, cara, ser primeiro, era uma vantagem tão grande o cara ir segundo, que eu era obrigado a fazer uma jogada de alto risco. Aí, tipo, se não desse o counter, eu perdi. Né? Muitas vezes o cara um pouco melhor, ele já ficava invulnerável com o Obito para proteger por 2 turnos para não levar o counter, né? Então, cara, quando fazia isso, eu já tinha vontade de dar surrender. Eu jogava mais um pouquinho e tal, via até onde dá para levar e, tipo, dava surrender. Porque, tipo assim, comecei, os dois times são iguais, o cara consegue me stunar, o cara consegue abrir com double drain, tá ligado? Tipo assim, aí se eu abrir com chakra azul, né, tem outro cenário, eu poderia talvez stunar o óbito dele.
E aí, tipo, ok, né? Então tinha o cenário do Drain aqui, que era um pouco mais arriscado. Tu abria com energia azul e stunava o óbito, tá, beleza, talvez tu conseguia ganhar o jogo. Ou tu dá um counter arriscado, mas o counter normalmente o cara jogava em volta dele, né? Então, beleza. Aí, digamos que o cara foi segundo e tu não conseguiu fazer isso. O cara abre com Double Drain, tá ligado? O cara abre com isso aqui e bate com o óbito. Ele te tirou 2 energias. No próximo turno, se tu não conseguir fazer nada, o óbito te tira outra. E daí no. Cara, tipo assim, era um negócio muito louco, né? Então, assim, um dos maiores problemas do meta é quando um time. Cara, quando um time. Normalmente é esse efeito tier 0, né? O efeito tier 0 quando o time é muito melhor, todo mundo usa ele. E. Tirando algumas exceções, normalmente quem vai segundo tem uma vantagem muito grande, né? Teve um outro meta que eu acabei não jogando tanto, mas eu assisti algumas partidas e tal. Que aí eu até acredito que não era tão ruim assim começando, dependendo, acho que começar tu ganhava. Que foi naquele que mexeram no Butterfly Choji e no Kakuzu, né? Edo Tensei Kakuzu. E a Tsunade, a preparação dela ainda era no cost. O Choji, a pílula dele, o Chakra Wings na verdade, ele custava uma energia, virou no cost. E daí tu tinha o Edo Tensei Kakuzu também, né? Que, imagina eu achar o personagem rápido. Aqui, esse cara aqui. Também, essa preparação dele custava uma energia e ficou no cost. Aí tu tinha um time que, tipo assim, tu ia primeiro e tu usava as 3 preparações de graça. Nesse caso era até melhor tu ir primeiro, né? Que daí acabava sendo uma outra exceção, né? Mas é uma exceção que também, tipo assim, se eu começar, provavelmente eu ganhei. Se eu for segundo, eu perdi. Porque tu marcava com o Kakuzu aqui, e se o cara usa uma habilidade, ele leva mais dano disso aqui, né? E tu já conseguia bater 40 aqui, dar o chutão com a Tsunade, stunar, era um negócio muito louco, cara. Tinha o Staku Choji também, tinha o Stan do Kakuzu após preparação, né? Então, tipo, porque era uma exceção, todo mundo preparava com no cost e tal, e o cara tinha vantagem. Mas é basicamente, é um outro coin flip, entendeu? É o coin flip de começar, né? A maioria das vezes vai ser o coin flip de segundo, e aqui é o coin flip de começar, então beleza. Acho que eu dei bastante ênfase já nessa parte, não é legal, porque, tipo, cara, se tu quiser jogar coin flip, tu pega uma moeda e fica jogando, e beleza. Tu tá querendo jogar um jogo de estratégia, onde existe uma oportunidade para tu conseguir expressar a tua habilidade e ganhar do oponente que tu é superior, que tu jogou melhor. Claro que isso não vai acontecer todo jogo, porque tem o fator RNG do chakra, mas no geral, se tu for melhor que o teu oponente e tu jogar 10 partidas com ele, tu vai ganhar, tipo, sei lá, 7, tu vai ganhar 8, tu vai ganhar 6, que sejam a maioria, porque tu é melhor que o cara, entendeu? Então o jogo tem que ter esse espaço para tu poder expressar a tua habilidade e ganhar mais partidas do que perder. Tu vê que a maioria dos jogadores bons tem um ratio muito positivo, né? 70%, 80%, porque o cara é melhor que a média. Ele enfrenta um jogador mediano e ele ganha a maioria das vezes. Ele enfrenta um outro jogador bom e ele consegue splitar 50-50, 60-40, entendeu? Então esse é o espaço para o cara poder demonstrar a habilidade dele. Um outro problema também quando o meta é muito forte. Não existe counter que seja efetivo, né? Tipo assim, tu tem um time de stun e drain, que era aquele time do meta ali, só que não adianta, tu pode botar o Sai, que na teoria é um dos melhores anti-drain e anti-stun, que não tem como, cara. Tipo assim, se tu for primeiro, tu não tem as energias, né? Aí tu pensa, bom, já é bem torto, eu não gostaria nada de fazer isso. Então assim, eu comecei, aí eu vou ter que ficar invulnerável com o Sai, senão o cara vai me stunar. Aí tu já fica, tá, eu não quero fazer isso, mas eu fico. Aí tu fica invulnerável com o Sai. Aí o cara te dá o Double Drain. E aí tu só tem uma energia. E aí tu nem consegue usar essa skill dele pra counterar. Então, tipo assim, cara, ele era tão bom que não adianta. Tanto é que cara, provavelmente as pessoas tentaram, né? Mas tu não via o Sai. Porque não tinha como. Ele não era... O counter do Sai não era o suficiente pra conseguir parar o time. Então entra muito no lance que a gente falou do time ser tão bom que não pode nem fazer counter, e isso tira espaço para criatividade. Isso com certeza tira, porque às vezes tu quer pensar, cara, vou bolar um anti-meta e tal, e eu acho muito válido, velho. O cara quebrar a cabeça tentando pensar no anti-meta, eu acho muito digno, porque se existe um anti-meta, o meta perde a força e tu já começa a criar uma instabilidade, né? Quanto mais instável, na verdade, é melhor, porque quando fica estável e só um time tá dominando, é ruim, né? O espaço de criatividade pro jogo mesmo, né? Liberdade de tu poder usar outros times. Então, normalmente um meta bom é o que está acontecendo mais ou menos agora. Mais uma vez, não estou conseguindo jogar ladder nas minhas contas principais,
mas eu vejo que existe uma variedade de meta. Não existe, esse aqui é o melhor time, todo mundo tá usando porque ele é muito melhor e é isso. Então, quando tem esse formato mais variado, o que acontece? Tu para de jogar mirror match toda hora. Isso é muito bom, cara. Isso é saudável pra tua mente, tá ligado? Tu enfrentar times diferentes e tal é muito, muito maçante, é muito grindado tu ficar jogando sempre contra o mesmo time. Então, quando tu tem a possibilidade de pelo menos variar 2, 3, 4 times no meta, é sensacional porque tu joga muito menos mirror. E é muito mais legal tu jogar contra outros personagens, né? Tipo, não sei se isso é algo pessoal meu, mas eu odeio jogar mirror match porque, tipo, o cara faz a mesma coisa que eu, velho. Tipo, eu não gosto disso, tá ligado? Eu já não gostava, tipo, em jogo de carta, eu não gostava de jogar mirror match, cara. Eu gosto de ter, sei lá, uma matchup até disparelha, assim, mas que seja diferente, né? Então, assim, é bom que existam counters pros times do meta. Pelo menos algumas mecânicas. Tipo, o Sai é um personagem que ele é muito bom contra Drain e contra o Stun. Ele existe pra isso, ele é um mal necessário, basicamente, que a gente chama, né? O Kankuro Shippuden é para manter em check os times de Affliction também. E o Rasa também foi utilizado nesse aspecto. Apesar que após a última mudança ele não é a coisa mais efetiva do mundo, né? Também tem o nosso amigo aqui, o Edo Tensei Tobirama, que consegue stunar skills Affliction, né? Tipo, tu usa isso aqui e ganha o jogo contra o time de Affliction. Mas enfim, né? É importante que existam esses tipos de personagem. Tu tem personagem que é anti-stun também, tipo... que recebeu mudança agora, o Aoba, né? Nossa, eu cliquei no Ebisu. Aoba. Ele ainda tem a parada aqui, né? Por 2 turnos ele não pode usar uma skill com stun. Tu tem a Tsumi também, que faz com que os stuns durem menos. Tem alguns outros personagens, tem o Orochimaru Shippuden. Então é bom, cara, é bom ter esse tipo de mecânica no jogo. Tipo, o stun do cara dura um turno a menos. Tem o Ambo Itachi também, que tá sensacional nesse aspecto, né? Aquela skillzinha aqui dele, tipo, os stuns vão durar um turno a menos. Tipo, cara, isso é muito bom pro jogo porque tu tem uma maneira de ter uma resposta, né? Tu tem várias maneiras já de ter uma resposta contra stun, por exemplo. Tem o... já no geral contra coisas harmful, tu tem o Black Zetsu também, cara, que tipo foi muito bom pra segurar, né? Pra segurar nesse aspecto, essa habilidade dele aqui também, muito boa. Anti-drain, anti-stun, anti-tudo basicamente, né? Então, enfim, é bom que tu tenha essas mecânicas anti alguma coisa, porque isso faz com que algo não fique tão dominante, né? Normalmente Drain, normalmente Stun são as coisas mais opressivas, porque elas não te deixam jogar, né? Se tu tá stunado, tu não consegue fazer nada com o teu personagem, e se tu tá sem chakra, tu também não consegue fazer nada, né? Falando só um pouco específico, anti-stun, teve uma ideia muito interessante que eles fizeram, mas que não apareceu tanto ainda, que é a Yugito aqui, né? Ela consegue usar a habilidade stunada, né? Ela usa uma habilidade que remove todos os stuns dela. Na verdade, eu nunca testei na prática, mas é isso, né? Tipo, ela remove todos os efeitos de stun nela. Ela não conseguiria fazer isso se ela tivesse stunada. E ainda protege um aliado, né? Também. Se ele levar uma skill estratégica, ele não pode ficar stunado. Enfim, foi uma ideia interessante isso daqui, né? Mas é isso. Voltando então, é importante que tenha espaço para criatividade. Me parece que agora nós estamos numa parte bem variada. Não sei como é que tá, mas pelo menos é a visão que eu tenho observando e conversando com outros jogadores e vendo também o que eles estão comentando, né? Uma das coisas mais nocivas também para um meta, com certeza muito nociva, é quando ele não exige tanto habilidade. O termo autopilot, né? Tipo, autopiloto. Tipo, primeiro turno eu sempre faço isso. Segundo turno eu sempre faço aquilo. Terceiro turno eu sempre faço isso. Entendeu? Tipo, um time que não tem muita tomada de decisão. Tipo assim, tu sempre vai fazer a mesma coisa o tempo inteiro. Se tu for primeiro, tu gasta aquela uma energia, né? Então, assim, não condenando o personagem porque eu gosto dele, mas dá pra dar o exemplo do Mecha Naruto. Tipo, comecei e usei isso aqui. Aí segundo turno eu stuno com a parada lá, com a skill alternativa. Aí depois eu uso isso, né? Fui segundo, uso isso, fui primeiro, uso isso. Tipo assim, não que seja sempre assim, né? Mas são personagens que, tipo assim, a tomada de decisão dele é muito simples, né? Tu sempre vai querer fazer uma coisa. O próprio Obito é um exemplo legal, cara, porque tu tinha várias opções aqui. Tu podia stunar o cara, tu podia dar Drain, e essa é uma escolha que muda totalmente o destino do jogo. Ou tu podia, sei lá, sair dando dano, que é um pouco pior, né? Dependendo da situação. Aí, sei lá, tu podia usar o counter do Sora ou não. Tipo assim, é bom que existam várias tomadas de decisões para isso, sei lá, não gerar partidas muito repetitivas, né? Agora, sim, um time que até eu gostava bastante, cara. E eu gostava porque era bom de subir, as partidas acabavam rápido e não exigia muita capacidade mental. Que era aquele time Orochimaru.
Orochimaru, Tsunade e o Mifune, né? Tipo assim, cara, extremamente padronizado o que tu queria fazer. Primeiro turno, morde o Orochimaru na Tsunade. E a Tsunade se curava porque isso aqui não custava nenhuma energia. Beleza. Isso se eu comecei, né? Aí eu podia morder a Tsunade, curar com a Tsunade porque não custava nada e botar o counter do Mifune. Aí depois, beleza. Veio energia pra usar o Manda? Não. Veio 2 Taijutsu, aí tipo veio. Aí tu batia com o Tsunade, com coisa e tu matava com o Mifune, com a skill de finalizar dele. Tipo assim, era bem streamlined, tá ligado? O que tu queria fazer. Só que, tipo, sei lá, era bom se tu quisesse subir, porque tu jogava várias partidas, tipo, em 1 hora tu jogava várias partidas, tipo, tu ganhava rápido. Mas era bem, assim, de certa forma, brain dead, né? Tipo, teu primeiro turno era sempre a mesma coisa. Ao contrário de, sei lá, às vezes tu tem personagens com 2, 3 preparações e tu tem que escolher uma delas dependendo da situação contra quem tu tá jogando, né? Eu acho que isso é bem importante. Então, assim, para quem tá querendo melhorar no jogo, eu não recomendo times que sejam autopiloto, né? Eu recomendo, inclusive, o cara jogar com o time mais complexo que ele puder fazer e deixar a situação do jogo sempre o mais complexa possível. O que seria, tipo, tu tá num momento que tá 3 contra 3. Tu tem a opção de matar um cara do oponente, só que tu sabe que tu vai perder o teu no teu próximo turno. Isso é uma situação que normalmente tu tá simplificando o jogo. Tu tá tirando uma peça lá e uma peça aqui, como se fosse xadrez, né? E muitas vezes eu me forçava, tipo, proteger esse meu personagem e deixar o oponente, sei lá, proteger o dele pra prolongar o jogo e levar pra um game state mais complexo, né? Porque quando tu tem 3 personagens possíveis pra fazer qualquer coisa, tu tem um cenário muito mais complexo, né? As coisas que tu tem que pensar que o cara pode fazer é muito maior do que, sei lá, quando tá 1 contra 1. Porque tu sabe exatamente as 4 habilidades do oponente e tu sabe o que pode acontecer ou não. Ou 2 contra 2 também. Mas quando tá em 3 contra 3, na teoria é o cenário mais complexo da partida, né? Então eu recomendo até que pessoas tipo, que querem melhorar, que joguem e busquem esses cenários complexos, porque tu começa a obter experiência nele, né? Mas enfim, isso aqui é horrível. Quando isso acontece aqui é muito ruim. E aí é responsabilidade, né? Tipo, responsabilidade do staff mesmo de nerfar a parada, dar um hotfix, porque, sei lá, isso aqui faz muito mal pro jogo, na minha opinião, né? Eu sei que, tipo assim, é um caminho fácil e tal. Só é bom pra, tipo, tu quer subir sem pensar, né? Tu quer, tipo, eu vou desligar o cérebro e jogar Naruto Arena. Apesar que daí não faz muito sentido, né? Tu jogar um jogo de estratégia que tu não queira pensar, tu quer o caminho fácil, né? O caminho preguiçoso. Aí não faz tanto sentido assim. Mas enfim, isso aqui é muito ruim quando acontece. Quando não existe counterplay, basicamente a mesma coisa, né? Basicamente a mesma coisa que eu falei aqui, eu não sei porque que eu botei isso. Mas eu acho que aqui eu queria falar mais específico sobre stun e drain, que eu acabei falando ali em cima. Que são as mecânicas mais anti-jogo que existem, né? E principalmente o drain, se tu for jogar War, tu vê que é limitadíssimo, tu só pode usar um personagem com drain, e tu até pode usar 2 personagens com stun, né? Mas nunca mais do que 2, porque senão tu fica um negócio louco de stunar o cara muito, né? E já teve vários metas de stun. Eu acho que os personagens que acabaram lançando depois, eles deram uma boa controlada nisso. Mas, enfim, é um negócio sempre muito popular porque normalmente as pessoas querem ganhar tirando o máximo de possibilidades do oponente, né? Tipo assim, o cara é melhor que eu, mas eu tô stunando ele todo turno. Que era o problema que acontecia quando o Hashirama não tinha cooldown no stun, o Izuna também, né? Então, assim, é uma crítica, mas eu já usei esses times, porque, cara, eles eram muito melhores, entendeu? Então, assim, não tinha por que tu usar outra coisa quando esse time era muito melhor do que do que tudo. E o lance de um time ficar tier 0, é claro que tu não pode prever isso, mas a partir do momento que acontece, a única maneira, a maneira mais rápida de consertar é via hotfix, que já aconteceu, né? Quando times despontaram assim de forma muito forte, teve uma atualização, digamos assim, antes do período para conseguir arrumar isso, né? Então, beleza. E aqui vai aquela crítica, mas observação das pessoas é que muita gente critica o meta, diz que o meta tá chato, não sei o que. Aí sai uma atualização, menos de 24 horas o cara já tá perguntando qual que é o meta, cara. Ô, me passa o meta aí, como é que tá o meta? Me passa o meta. Tipo, cara, essa busca pelo meta faz com que o meta se estabilize muito mais rápido, cara. Né? Muito mais rápido, porque, tipo, tu já tá buscando meta, tu já quer usar a parada, tipo, mais forte, né? Claro que é natural tu querer fazer isso, mas, sei lá, tipo, lançou 5, 6 personagens novos. Tipo assim, tu não tentou nem explorar eles. Tu já tá querendo buscar uma solução pronta, né? E até a gente vai, quando sair o vídeo da entrevista, né?
A gente falou um pouco sobre isso e tal. Normalmente tem jogadores que as pessoas procuram pra ver o que o cara tá usando pra copiar o que ele usa, né? Então, assim, é um negócio que, cara, querendo ou não, esse tipo de atitude vai fortalecer o meta, cara. Vai fazer com que ele aconteça mais ainda e daí as pessoas não vão gostar. Então, tipo assim, é aquele negócio que tu ama criticar, só que daí tu fica reclamando depois. Então, assim, não faz muito sentido, né? Então, eu acho que, tipo, se mais pessoas jogassem de forma criativa, a gente teria menos esse problema. Claro que é algo que não pode ser cobrado, né? E muitas vezes tu tem que ter muito mais tempo para tu bolar um time. Isso é fato. Tu tem que ter tempo para pensar num time, aí tu tem que testar esse time, aí tu tem que usar ele, ficar bom com ele, do que normalmente tu pega o meta na teoria ele já é testado, né? Ele já é um time que funciona, então tu só teria que aprender e pode sair jogando. Então eu entendo que o fator tempo é muito forte, mas se a pessoa tem tempo disponível, eu até recomendo tu tentar bolar algum time, tu tentar criar alguma coisa, porque, cara, pode ser que tu acabe criando um meta, entendeu? Então, cara, meio que todo mundo tem o potencial de fazer isso desde que tu, sei lá, tu teste o suficiente, né? E tem um fator aqui no Naruto Arena que é bem forte, que assim, muitas pessoas já têm todos os personagens liberados, e a partir do momento que eu enfrentei um time na ladder, sei lá, a partir do momento que eu usei um time a primeira vez, ele já existe. Já existe no sentido, a pessoa que eu enfrentei pode copiar, e daí se essa pessoa copiou, ela vai estar jogando com o meu time, aí mais pessoas vão ver o meu time. Então assim, ele se prolifera muito rápido, né? Tu vai jogar contra o cara, tu vai ver, cara, esse time aqui é bom, tu pode copiar. Beleza. Mas muitas vezes tu vai ter que aprender a jogar com aquele time primeiro, porque existem times que não é óbvio a estratégia deles. Já teve vários que eu vi o pessoal do meu clã falando e mostrando assim. Tipo, cara, quando eu olhei a primeira vista eu pensei, cara, isso aqui é horrível. Eu não consegui entender a ideia por trás do time, a maneira de jogar. E depois de jogar algumas partidas e explorando o time eu entendi, essa é a força do time. Então assim, muitas vezes alguns times não têm uma força tão clara, né? E eu acho isso bem positivo. Se existissem mais times assim, eu acho que seria muito bom pro jogo. Mas claro que é uma parada difícil de acontecer, né? Acaba sendo a exceção mesmo. Enfim, falando um pouco sobre criatividade, eu não sei se vocês já viram, já enfrentaram esse jogador aqui, o Rexontra 2009, a lenda. Não sei como ele tá jogando agora, porque faz tempo que eu não jogo lá nas minhas contas, já mencionei isso 500 vezes, né? Mas na época, cara, eu encontrava ele na ladder, volta e meia. E ele tava sempre jogando com um time estranho, cara. Ele tava sempre. Todas as vezes que eu enfrentei, ele tava com um time estranho. E estranho no sentido assim, é um time que eu nunca vi, ele nunca tava com meta, mas o time era muito bom. O time sempre. Ele sempre batia de frente comigo. A gente variava, tipo, às vezes eu ganhava umas, ele perdia as outras, etc, né? Mas assim, sempre batia de frente, ele jogava com uns negócios estranhos, cara. Ele jogava com Hanzo, ele jogava com uns personagens assim que não aparecia, velho. E, cara, era muito legal jogar contra ele. Cara, era muito. Tipo assim, era muito da hora jogar contra o Rexontra. Eu não sei como é que ele tá agora, eu até abri a página dele aqui. O cara é totalmente renegado, totalmente, tipo, lobo solitário. O cara nunca postou, o cara não tem clã. E ele tá Kage agora. Acho que na época, eu não lembro se ele era Kage, acho que era Katsuki. Eu não lembro, enfim. Tem uma porcentagem de vitória boa, né? E com certeza seria maior, mas eu acredito que ele joga ladder experimentando o time. Então isso daqui, cara, poderia ser uns 80%, porque tipo assim, ele joga ladder às vezes, sei lá, pra testar coisa, tá ligado? E já fez uma streak grande e tal, já pegou level 56. Tipo, mano, eu admiro demais esse cara. Eu admiro demais esse cara. O cara joga um monte de partida, né, velho? E, cara, uma das partidas mais divertidas, assim, as mais divertidas que eu joguei em ladder foi contra esse cara. E, claro que não é todo mundo que tem essa capacidade, mas, assim, se existissem mais jogadores como ele, nós teríamos um jogo muito mais variado. E, cara, vários times dele já me deram ideias pra montar times meus. Então, assim, eu nunca copiei um time dele, porque eu sempre achava bem estranho, apesar de ser bom. Mas eu conseguia tirar sinergia, tipo, esses dois personagens juntos, já me deu uma ideia. Ou às vezes eu pegava um outro personagem parecido com aquele do time que ele tava usando. Então, assim, cara, tu jogar contra um cara que é criativo e tem outros times, abre a tua mente pra novas possibilidades. Então, cara, aprovo demais esse cara. Era muito da hora enfrentar ele. E quando eu voltar a jogar ladder, eu quero jogar contra ele de novo.
porque eu acho que é algo muito positivo pro jogo, velho. E o cara é a lenda, né, velho? O cara é o esqueci o nome. O cara é o Rokusho, cara, do Medabots, tá ligado? Aquele Medabot que, tipo, não tinha treinador, ele só brotava, tá ligado? Brotava no meio do nada, com a capinha ali, ó, badass, salvava o rolê, lutava contra o mal, no caso o meta. O cara conseguia dar meda força sem trainer, tá ligado? Nossa, era muito insano, cara. Na moral, um dos personagens mais fodas, era um fucking robô e um dos personagens mais fodas da infância, velho, Rokusho. Esse é o Rixontra. Enfim, cara. É isso aí, a ideia sobre o meta. Então, assim, até não sei nem sei se eu ia botar isso no título, mas eu ia botar tipo como se fosse uma pergunta assim, sou obrigado a usar o meta? Cara, obrigado tu não é, né? Mas é muito conveniente tu usar o meta. Só que ao mesmo tempo é aquela coisa, cara. Se tu odeia o meta e tu tá usando ele, tu tá dando força pra algo que tu não gosta. Então, assim, tu tem que estar ciente que tu tá fortalecendo mais ainda um negócio que tu critica, né? Então é isso, cara. Muitas vezes, sei lá, eu vejo as pessoas culparem quem faz o balanceamento do jogo, a staff e tal. E, cara, eu acho que nos últimos meses melhorou muito as atualizações, as mudanças. Talvez antes era, digamos assim, um vacilo grande deles. Mas eles já fizeram hotfix, que eu acho muito válido, né? Que é essa atualização de emergência para impedir quando o meta tá muito forte, tá muito disparelho, né? E de certa forma tem uma responsabilidade dos jogadores também. Mas outra coisa que eu queria falar é que o meta sempre vai existir. Porque as pessoas gostam de seguir, né? As pessoas não gostam de criar. Porque é muito mais trabalhoso do criar. Então, assim, as pessoas escolhem o caminho mais fácil, querem jogar com meta e tal. Mas eu tenho a esperança aí e já estamos vendo que daqui pra frente poderemos ter metas cada vez mais variados. E isso é muito bom para a saúde do jogo, né? Tu ter uma ladder mais variada. Porque, cara, é muito chato, sei lá, tu jogar um mês inteiro do mesmo meta, né? Então, acho que já é algo que eles com certeza têm em mente. Até porque, assim, cara, você tem que entender que a staff é feita de jogadores também. Não é, tipo, uma empresa gigantesca, tipo, vários outros jogos ocorrem, que o cara do balanceamento lá nem joga o jogo direito, não joga o jogo competitivo, tá ligado? Os caras jogam o jogo, eles entendem. Então, tipo assim, é uma visão meio que de player pra player. E, cara, se qualquer um de nós balanceasse o jogo aqui, eu tenho certeza que tu ia pensar, cara, eu iria balancear de forma perfeita. Não. Todo mundo ia tipo, 80, 90% ia te criticar porque a gente não consegue agradar todo mundo em balanceamento de jogo. Então, acho que é uma noção, às vezes, muito errada que as pessoas têm, né? Tipo, se eu fosse balancear o jogo ia ficar perfeito. Sim, ia ficar perfeito pra ti. Porque provavelmente tu ia buffar aquilo que tu gosta de jogar e nerfar aquilo que tu não gosta de jogar contra, né? Então, tem esse fator aí. Não é aliviando a barra, né? Eu acho que tem que criticar mesmo. Quando tem fundamento na tua crítica. Mas, sei lá, as pessoas acho que enxergam às vezes como se fosse algo muito fácil, né? E, tipo, a gente sabe que não é. Até às vezes eu aqui tento dar sugestões de como balancear e, tipo, nem consigo achar uma opção às vezes. Então é algo que envolve um pouco de criatividade também, né? Enfim, tá aí a falação sobre meta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui. Espero que tenha feito algum sentido. E se você assistiu até aqui, não é inscrito no canal, peço por gentileza que você considere se inscrever, né? Para que você consiga acompanhar os vídeos aqui. Vamos tentar manter a frequência diária. Apesar de estar bem ocupado no momento, eu estou tentando fazer o máximo para conseguir lançar o vídeo todo dia, né? Amanhã seguimos com mais episódio da nossa série do zero. E é isso. Se possível, deixa aquele likezera para ajudar a impulsionar o vídeo, né? Para mais pessoas no YouTube, fortalecer, aumentar a nossa comunidade. E falando em comunidade, tem o nosso grupo do WhatsApp para tu trocar uma ideia, pedir ajuda em time, pá, falar sobre Naruto Arena no geral, né? Procurar algum clã brasileiro para tu entrar também. Enfim, é isso, pessoal. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu.